meu amor. Vocês, olá, gente. Olá a todos. Um prazer Pronto. estar aqui, viu? Deixa eu apresentar Eduardo Albergaria, da Urca Filmes. Eles, junto com o Léo Ed, dirigiram agora Nosso Sonho, a cinebiografia de Claudinho Bochecha. E são eles também que farão a direção do filme sobre o Belchior. Esse que será filmado em parte aqui no Ceará. O documentário já foi realizado, né, Edu? Estamos em uma série, viu, meus amores? Uma série sobre o filme. Uma série de ficção. Eu gostaria de agradecer a presença da Roberta Carvalho, representante da Secretaria de Turismo. Muito obrigada, Roberta, vai precisar se ausentar. Obrigada, Roberta. Voltamos a conversar em breve. Com certeza. Apresentar aqui o pessoal que está na mesa presencial: George Frota, o Pop Carreiro, Del Cardoso, seu companheiro também diretor, Del Cardoso, diretor de Cabeça de Negro. Ali no cantinho está Andréia Vasconcelos, representante do escritório do MINC aqui no Ceará. Estamos com uma matéria belíssima. E agora gostaríamos de... e o Lucas, ali em cima, Lucas Paz também, que está conosco aqui. E o Daniel Celli, representante da Rio Filme Commission, que você já deve conhecer pessoalmente também, né? Sim, né, Dani? Estávamos juntos há pouco. Acho que ontem, né? Algo assim, esses dias, né? E Joana, só um parênteses. A intenção é filmar, enfim, o Belchior todo no Ceará. Quero fazer tudo no Ceará. Só não é parte, não. Nossa intenção é fazer tudo. Nada mais justo, né? Vamos ser muito sinceros. Com um delay. E aí... Pronto, obrigada, Jorge. A gente está com um delayzinho aqui, então a gente vai fazer assim, se você puder falar um pouco da tua experiência como diretor e produtor, das tuas andanças pelo Brasil e nas filmagens, quando você encontra um ambiente mais film-friendly, ou não, né? Como a gente até citou aqui ontem, o exemplo que o Léo mesmo me passou, quando vocês estiveram aqui tentando filmar na Avenida da Universidade. No entanto, a permissão para filmar lá ia ser um tempo muito superior ao tempo que a produção ficaria aqui na cidade. Acabou que não deu certo de filmar aqui, né? Aí, se você pudesse trazer outros exemplos e a tua experiência também, viu? E quiser fazer alguma pergunta, alguma troca aí com o Daniel, com o George, com o pessoal, fica à vontade, querido. Bom, meus queridos, primeiro eu quero agradecer a Joana, né? Joana, nos conhecemos há muito tempo. A gente vê, eu e Leonardo, aqui na Urca, a gente vê com muito entusiasmo, né? Recebe com muito entusiasmo qualquer notícia sobre uma Film Commission, né? A gente tem a produtora. Vamos fazer, enfim, temos 22 anos, a gente acabou de completar a maioridade, né? um pouquinho mais, né? Já não somos adolescentes, e a gente acompanha esse assunto, é um assunto que vem se apresentando na mesa há muito tempo, né? E por uma razão muito simples. Eu acho que toda e qualquer filmagem, né, de qualquer dimensão, desde o documentário para uma ficção de grande escala, ele passa, né, passa por conjugar muitos vetores, né? E quando a gente pensa, e a gente tem aí sim uma cultura de locação, né, entendendo que toda e qualquer história tem como personagem, muitas vezes protagonista, mas assim, no mínimo coadjuvante, né, o lugar, né, o que a gente chama da locação, eu não consigo nem valorar o tanto que é importante a gente receber um apoio
do local, um apoio institucional, para uma maneira mais simples possível, que eu posso dizer para vocês, é para saber, no mínimo, com quem a gente deve falar, né? E aí, e traduzir também, eu acho que isso é fundamental, traduzir, porque ninguém tem a obrigação, né? Vamos lá, a própria universidade, vamos citar a universidade, mas mais do que isso, uma alocação, a comunidade, a cidade, ela não tem a obrigação de entender as demandas, né, de uma filmagem, as demandas técnicas de uma filmagem, né, a questão do tempo, que é fundamental, esses detalhes. Então, ter uma instituição, né, confiável, do lugar, mediando, nos orientando, não só poupa tempo para a produção, como também eu acho uma interface absolutamente fundamental para a comunidade, para que a própria comunidade possa entender, né, os benefícios da filmagem, para que a gente possa intermediar, né, que essa conversa possa, inclusive, extrapolar o interesse direto e pontual, né, do filme ou da história, que assim, olha, eu preciso de uma casa, eu preciso de um posto, eu preciso de determinados personagens, para extrapolar o sentido de ter um filme, uma produção naquele lugar, né, e entrar no terreno do simbólico, né, o que fica para a comunidade, o que a gente poderia fazer, o que a gente pode aprender, né, o que a gente pode trocar. Então, eu acho que, eu costumo dizer que a produção, qualquer produção, é uma troca, né? A melhor produção é uma troca, não só entre os personagens que lá estão atrás da câmera, na frente da câmera, mas também no seu entorno, né? E eu acho que a cultura, ela oferece muitas possibilidades da gente deixar legado, né? O legado concreto, o legado nas pessoas, inserir em mercado. Então, gente, assim, eu falaria muito, assim, eu não estou nem organizado para itemizar o Léo, né, Daniel? O Léo, ele já está, né, já tem um discurso mais institucionalizado com relação a isso, mas eu, no meu ponto de vista do diretor, filmar, produzir, a, ela depende vamos lá, do encontro com pessoas, né? A gente conversa, a gente filma, e eu vou falar lá com o Daniel, eu vou falar lá com o Lucas, eu vou perguntar, Joana, com quem eu falo lá naquela... Então, é uma intermediação de pessoas. E nesse sentido, e através desse encontro, se a gente coloca, né? Se a gente coloca uma instituição, de novo, segurança, previsibilidade, né? Confiança, todo mundo ganha, né? E eu estou indo muito além da questão do tempo, sabe? Eu acho que a gente também tem que extrapolar um pouquinho essa questão prática, né? Porque eu acho que a gente minimiza um pouco o efeito de ter uma produção num lugar, né? Eu acho que tem muito mais do que isso, tem oportunidades que sozinho a produtora e o diretor, que às vezes está cheio de ideia, o Léo fica falando, né? A gente tem um monte de ideia, né? As ideias são bonitas, né? Mas para a gente implementar essas ideias, a gente tem que ter um plano, a gente tem que ter apoio, a gente tem, né? E acaba, muitas vezes, que se reduz a questão de ordem prática, entende? E eu acho que todo mundo perde. Essa que é a minha grande questão, entende? Se fosse só a questão de ordem prática, eu acho que é minimizar a possibilidade, né? Entrar na questão do soft power mesmo, né? A gente vai, aí, de novo, vocês que dominam o assunto, né? A gente vai para Nova York, né? Nova York né? É um personagem no mundo, né? Pô, pelo amor de Deus, porque o Rio tem que ser um personagem no mundo, né, Daniel? O Rio já é, né? Sem a gente gerir isso, esse patrimônio simbólico, ele já é. Imagina se a gente coloca, né? A gente tem uma instituição cuidando desse legado, direcionando esse legado, pensando esse legado, iluminando, inclusive, para quem é estrangeiro. E aí vamos lá, eu, do Rio de Janeiro, indo filmar no Ceará. Você imagina o desejo que eu tenho de saber tudo, entende? O desejo que eu tenho de visitar e conhecer os lugares para que eu possa puxar para a história e essa troca. Então, eu acho que é um campo muito, muito rico, que tem, no bottom line, né, tem essas questões de ordem prática, de direção de produção, mas o que eu acho que eu sempre procuro somar quando eu falo, o que depois do bottom line a gente tem muita coisa para fazer, que eu acho que é o upside que vale a pena, na real. Né? Eu acho que, imagina,
Enfim, vou agora cansar vocês, senão vou contar histórias, né? Aqui. Então, eu tenho milhões de experiências e, assim, vai fazer uma anedota que é gostoso, contar um pouco de anedota. Eu, como diretor, acho que, porra, quando a gente começa a falar né, de um filme, de uma produção, e quando o problema vira poder ou não poder usar uma rua, estacionar um carro, são coisas que, de fato, eu falo assim, pelo amor de Deus, gente, entende? São coisas que isso, sabe, isso entrar na mesa como uma questão, eu acho uma pequena tragédia, entende? É uma incompreensão do que está na mesa, entende? É quase que a gente no pires. Então, a gente fica... De novo, eu fico muito feliz em poder ver, depois de 20 anos, e a gente está vendo agora, e muita gente trabalhando para isso, né? É um esforço coletivo, é uma comunidade de produtores independentes, mas a gente está no Brasil, né? E aí eu fico até, vou usar um comentário que eu acho até, peço perdão, contém uma certa ironia. A gente vive num país onde o audiovisual e exerce um soft power há muito tempo, né? A televisão está aí no Brasil, né? A presença da televisão, as nossas novelas, a gente tem um exemplo concreto do que significa isso. Então, eu acho, inclusive, estranho a gente ter que explicar, né? A influência da novela na vida das pessoas. É exatamente disso que a gente está falando, né? Sabe o que as novelas fazem? É o que a gente... É esse o nosso jogo, né? É esse o nosso negócio, é esse o nosso campo de atuação, né? Fomentar valor, né? Fomentar valor em grande escala, dependendo do produto. Então, eu como produtor independente, primeiro agradeço a possibilidade de falar e agradeço a possibilidade de ser acolhido e de ter uma interlocução, né, qualificada para falar, olha, eu quero contar uma história, né, quero filmar tudo em Sobral, por exemplo. Vamos fazer um exemplo concreto. Por quê? Porque é o território simbólico do Belchior, né? Por mais que eu não faça nenhum esforço, isso vai imprimir. Uma coisa meio, não tem nem muito difícil né? É um passo lógico, né? A partir desse momento, para onde vamos? Vocês falam, não vai só ali, vai para lá. Então, assim, eu agradeço a possibilidade. E me coloco sempre a Urca Filmes e na presença do Léo, tem um trabalho institucional aí né, no CICAV e totalmente alinhado comigo aqui dentro. A Urca Filmes, ela está a serviço disso, porque eu acredito no desenvolvimento da indústria audiovisual como mola propulsora, né, de cidadania, de cultura, de sustentabilidade, de negócio. Isso não é só um discurso, isso é realmente, enfim, os resultados estão aí. Então, é mais uma questão da gente olhar com seriedade, né? Eu acho que tem duas palavras, seriedade e constância, né? Eu acho que ter resiliência, né? Não começar do zero e a gente ir acumulando conhecimento para isso. E, enfim, eu acho que a gente está num momento, em especial na questão das film commissions, né, Daniel? Eu acho que a gente está num momento onde a ideia parece que venceu, né? Que a gente chegou num consenso, né? Que é importante isso aí. Poxa, isso já é a grande vitória, né? E agora a gente tem que discutir o como. E o como cada lugar vai ter a sua agenda, vai ter isso, enfim. Trabalhar de modo a consolidar essa rede. É isso que eu entendo que, enfim, essa é a ideia macro. Peço perdão por falar um pouco desorganizado, mas eu considero essa a síntese desse negócio. Imagina, meu querido, muito obrigada pela sua contribuição. Boa noite, pessoal. Sou um homem branco, bronzeado, cabelo curto, camisa preta com a logo da nossa produtora, que abre para muitas imaginações, mas em base a performance faz reverência ao público, né? Nesse gesto de agradecimento. O que eu queria colocar, baseado nessa conversa que a gente está tendo e num comentário recente de alguém da plateia, é para que a gente, nesse espaço de fomentar a ideia e problematizar o que fazer com
4 anos aí que nos deixaram bastante desestruturados é justamente não tentar fazer tudo ao mesmo tempo, como nosso colega colocou, né? Eu tenho que ser o diretor, o produtor executivo, o figurinista. Então eu acho que esse espaço de discussão ele é bastante válido porque ele segmenta, apesar de termos muitas demandas, de termos muitos passos a caminhar, ele segmenta nesse lugar de uma organização, de uma Film Commission para Fortaleza. E aí eu penso que a palavra que fica para mim, de ouvindo todas as pessoas e contribuições, é realmente articulação, é realmente rede. Falamos de interior, falamos de municípios, falamos de outros estados e como espelhar coisas que funcionam em outros estados. Falamos de uma Film Commission municipal ou estadual. Eu acho que é importante entender que cada estado tem a sua política de incentivo, mas cada cidade vai ter que operar as suas leis territoriais, né? O exemplo que eu posso dar, e alguns colegas também podem estar familiarizados, é com Los Angeles, por exemplo. Apesar da gente falar de Los Angeles como uma área metropolitana e de certas leis valerem para uma grande área territorial, cada subprefeitura ou cada distrito tem também as suas leis de operação. Então, West Hollywood não vai ser a mesma coisa que São Pedro, que não vai ser a mesma coisa que Azusa. Então, tem essas particularidades, inclusive do tempo de espera do processamento dessas permits, né, dessas autorizações de gravação. E falar nessa questão de articulação envolve necessariamente essa participação que a gente está tendo do poder público, na figura hoje, né, da Andrea, e me traz a colocações que o Del também fez no começo da fala dele, o diretor Del Cardoso. Olha como o cinema tem um poder tão forte agregador. Eu fui ver o trabalho de outro cearense numa sala de cinema em Los Angeles, num festival brasileiro, e pude ter contato com um colega num outro espaço do mundo. Então a nossa indústria é muito menor do que a gente imagina. E quando a gente tem, né, Film Commission de BH, do Rio, de São Paulo, para poder partilhar a experiência deles, eu espero que exista sim essa urgência de articulação, entendendo quase a lógica do que eu traria para a natureza, que é a lógica das plantas. É dividir para multiplicar. Não tem como nós, enquanto indivíduos que participamos de todas essas reuniões articulatórias do setor do audiovisual, resolvermos tudo. Então, parte muito dessa confiança que a gente tem que ter um no outro também, de saber que certas lideranças têm que ser formadas para poder as demandas serem atendidas. Não adianta todos nós queremos dar conta da Film Commission, todos nós queremos dar conta dos serviços, de como o audiovisual está atrelado ao turismo, ou de como a gente tem que formar, ou de como a gente tem que montar uma estrutura de estúdio. Sim, isso passa pela preocupação de todos nós, mas eu vejo que, por exemplo, se a gente tem essa capacidade, né, com George, com Pop, a gente teve mais cedo também a Lara falando em nome dos técnicos, né? Se a gente tem essa capacidade de ir trazendo essa formação para os municípios, né, de maneira constante, a gente tem um grupo que se forma aqui, a gente falou ontem em grupos de trabalho. Acho que a melhor forma da gente não ficar refém de edital é a gente entender que precisam desses grupos de trabalho que vão lidar com o setor privado, que vão entrar em comunicação com a Secult ou com o MINC, né? Não dá para todo mundo ficar fazendo tudo o tempo todo. Essa é a minha percepção da nossa conversa. Quando, por exemplo, o Jorge Frota fala lá na Geórgia que eles tiveram uma preocupação, né, com formação de técnicos para poder atender demandas externas, ou internacionais, ou de outros estados, eu acho que Fortaleza tem que se preocupar com isso sim, porque quando a gente está inscrevendo editais, a gente está usando a mesma equipe em todos os filmes, né? A gente não consegue contratar pessoas locais de municípios menores porque simplesmente eles nunca tiveram contato com essa linguagem. Então, ela de fato é a base da preocupação quando se pensa numa Film Commission em Fortaleza, por exemplo.
E, se eu puder falar um pouquinho de como está estruturada a Film Commission lá em Los Angeles, o dever deles, e que eu acho que o Daniel também comentou um pouco de como acontece no Rio, é uma análise de dados, que a gente também comentou ontem em nossa conversa, da necessidade de pesquisa de produções, o que ocorre aqui no Ceará. Esse papel vem naturalmente com a Film Commission a partir do momento que a gente estrutura uma maneira de registro de produções, porque elas estão pedindo autorizações para gravar. Isso gera em si, né, esses números que a gente precisa na pesquisa, né? A Film Commission ela tá para planejamento de produção, ela tá para assessorar os bairros, ela tá para localizar e unir as comunidades. Quando o Eduardo fala, né, eu vou gravar no Ceará, como é que a gente é uma cidade film friendly? Quando a gente entende, quando a comunidade entende. Então a gente não pode nunca estar aqui, às vezes eu acho que a gente vai para uma conversa individualizada a partir dos nossos próprios exemplos. Então é quando a gente, enquanto setor, faz a comunidade civil entender que aquilo é bom para a senhora Maria que vende o lanche dela, que aquilo é bom para o cara que vai alugar o terreno dele para a gente estacionar os carros. Então é aí que eu penso que a rede de articulação de fato sai dessa nossa bolha, para que a gente diga, tá, a gente tem que ter no GT uma equipe que vai cuidar de bairros e comunidades, comunicação com isso. A gente vai ter uma equipe que vai cuidar com o poder público para que ele entenda quais são as estruturas que a gente precisa, formais, jurídicas, com polícia, com gravar uma cena de ação em que a gente vai explodir carros, né? Quando é que isso vai ser realidade no Ceará? Um filme de ação com esse tipo de porte? Essa discussão tem que partir disso aqui, menos, perdão da palavra, menos cabeção, mas mais a prática de como estruturar isso e se espelhando muito nessas outras cidades que já fazem isso com maestria, né? Para que aí a gente possa aí sim se tornar esse lugar que não está dependendo dos editais. Para que exista dentro desse grupo de trabalho, com esse levantamento de dados, parte da equipe que vai falar com todas as empresas do Ceará e que possa fazer isso que a gente está fazendo aqui internamente, né? Tem uma série de questões e pormenores, né? Quando a gente vai preencher aquele formulário e vai entregar para a Film Commission pedindo uma autorização. Quantos carros, qual é o tamanho da equipe, de onde vão, para onde vão, quem é que vai fazer a segurança dos pedestres. É uma série de pormenores que eu acho que a gente, nessa discussão daqui de hoje, acho que seria fortuito apontar para esses lugares. O que sai daqui? O que sai desses 2 dias de encontro para que a gente se articule enquanto setor, né? De maneira mais prática, com um cronograma possível. Porque a gente está muito articulado em todos os grupos e o tempo inteiro debatendo questões que são muito importantes, mas me lembra muito também o Butô, né? Uma dança japonesa, que a gente tem tantas demandas e a gente quer tanto fazer tudo e a gente tem tantos pra ontens que a gente parece aqueles galos sem pescoço, né? A gente está correndo para todos os lados. Eu vejo que existe sim uma grande organização, eu pude presenciar isso ontem em todas as falas e hoje também, e corroboro com isso, de que saiam daqui esses grupos de trabalho que possam se espelhar nas outras Films Commissions e assim a gente possa chegar nesses interiores com essa formação que a gente pretende. Posso fazer uma colocação? Claro, por favor, com certeza. Lucas, muito bom te ouvir. Acho que é uma fala que fez uma síntese aí de que a gente ouviu nos últimos minutos, né? Eu acho que, né, como eu mencionei, eu falei bastante a palavra política pública, porque é por aí o caminho, né? E em política pública você não precisa necessariamente inventar a roda, né? Não deve quando não precisa, né? Então, ou seja, você adapta, né? Então, o que vocês precisam, eu venho já acompanhando o Ceará há bastante tempo, né? Fortaleza já há bastante tempo. Vocês precisam partir para a implementação de políticas públicas. Então, o GT, eu não sei como está organizado, como vocês estão discutindo, acho que é interessante, mas deve propor, ou seja, tem que ter, ainda bem que tem representantes aí da gestão pública, né, presentes nesses 2 dias aí, tiveram presentes nos 2 dias de seminário, porque
É isso. A sociedade, né, civil organizada, né, sejam os produtores, sejam os empresas, né, que tenham relação com a indústria audiovisual, podem sim pressionar a gestão pública para se movimentar para isso, né? O que eu já vi de histórico aí, ou seja, é muito a vontade de fazer, mas do ponto de vista, por exemplo, da legislação que se deve ter quando se implementa uma política pública, algo muito frágil, né? Foram feitos, eu acompanhei memorandos de entendimento ou projetos de lei ali que não tinham, não de fato criavam algo. Então, ou seja, vários pontos que foram colocados aqui, seja formação, estimular, aumentar a demanda, diálogos com, né, setores diversos, tudo isso pode estar presente aí, por exemplo, ali, né, aqui em Rio de Janeiro, né, hoje estou aqui na Rio Filme. A Rio Filme ela foi criada há 31 anos, lá nos anos 90, em 92, pós-fim da Embrafilme, né? Então, naquele momento, ela foi criada para ocupar um espaço ali que ficou vazio e que precisava ser ocupado, né? A Rio Filme foi uma distribuidora durante muitos anos. Por que ela foi distribuidora? Porque precisava circular o conteúdo audiovisual brasileiro, não tinha ninguém que circulasse. Hoje, já tem distribuidoras brasileiras que circulam muito bem, né? A gente está discutindo outras coisas, está discutindo cota de tela, etc., não, mas não mais a distribuição, porque você tem empresas brasileiras que fazem isso, né? Naquele momento não tinha. Então, a política pública lá foi para a circulação de conteúdo, que também hoje pode também ser discutido, mas de outras maneiras. Então, hoje, a Rio Filme é uma empresa de fomento, né? Não mais uma distribuidora, para ter uma capilaridade maior, né? Não só olhar para a distribuição, mas olhar para desenvolvimento de projetos. Vocês falaram, né, da próprios quais os projetos que tem aí no Ceará, né, as empresas produtoras qualificadas, ou seja, passa por tudo isso, né? Ou seja, diversas políticas públicas que estão ali, talvez, por isso que há que se pensar, por exemplo, numa instituição como a Rio Filme, como a SPCine, né? Você falou, por exemplo, a Califórnia. A Califórnia, a Film Commission, ali, a Film LA é um outro modelo. Um modelo interessante para se espelhar, por exemplo, que é um modelo aí estadual, é a BC Creative, lá no Canadá, que eles são aí uma agência que gere e executa políticas públicas para a indústria criativa. Bem interessante. Então, é um modelo interessante para se espelhar. Ou seja, já há modelos. Acho que a defesa é em ter uma estrutura que seja implementada para, aí sim, ao longo de anos, a gente está falando aí, do que vocês mencionaram, questões aí que vão levar anos para serem desenvolvidas, implementadas, mas tem que se implementar isso, né? Até porque eu ia trazer também, olhem, por exemplo, o exemplo da República Dominicana, que é um exemplo muito, muito legal, né? Era um país que já tinha uma demanda esporádica de produções, não tinha produção local, eles criaram uma Film Commission nacional, conseguiram atrair um estúdio com tecnologia aquática, de filmagem aquática, o estúdio Pinewood, criaram um mecanismo econômico de atração de produções e, ao longo de, agora, 10 anos, mais de 10 anos depois, né, faz uns anos que eu vi a apresentação lá da diretora da Film Commission da República Dominicana, eles conseguiram desenvolver uma indústria local que se vê, que grava, faz filmes e se vê. Então, naquele ano que ela apresentou o resultado, aquele ano o filme mais assistido tinha sido um filme local. Então, aquelas produções que de fora, que eles atraíam para lá, por meio atraídas pelos estúdios, pelo mecanismo econômico, acho que é tax rebates que eles têm, eles foram desenvolvendo técnicos locais, empresas locais. Aí essa Film Commission também passou a fazer editais que fizessem circular e gerar demanda local, e se criou uma indústria local que passou a produzir e se vê, né? O público do país passou a ver a produção daquele país. Então, são dois exemplos interessantes, tanto a República Dominicana quanto a BC Creative, no Canadá, de políticas públicas que poderiam aí ser implementadas. Aqui no Brasil, a gente tem Rio Filme, SPCine, teve aí uma tentativa, né, aí o que eu falei do início, falta de visão de política de Estado, né? Paulínia, lá atrás também, que
teve estúdios, conseguiu atrair produções, empresas produtoras estavam se instalando lá. Aqui o George mencionou a Geórgia, né? A Geórgia, por exemplo, tá ali, é um estado que está concorrendo com outros estados nos Estados Unidos, só que eles resolveram colocar mais dinheiro. Então, a Geórgia coloca anualmente 980 milhões de dólares para atrair produções. Mas não fez isso um ano só. Já faz décadas. Eles estão, acho que, no 19º ano que eles fazem. O que aconteceu em 19 anos? Estúdios se instalaram lá, empresas produtoras se instalaram lá, as celebridades compraram casas lá, porque você fecha 2 temporadas de uma série, em vez de ficar no hotel ou ficar indo e voltando de Los Angeles, você compra casa, você fica muito mais acomodado. Então, você vai desenvolvendo uma indústria local. E isso ao longo do ano. Não vai ser do nada, né? E o Ceará não é do nada. O Ceará já tem uma produção local, já tem talentos, né? Grandes talentos aí, ou seja, tem que entender em que pé está Ceará agora, em que pé está Fortaleza, o que eu mencionei de mapeamento, quantas empresas produtoras tem, qual a expertise delas, ou seja, e ir potencializando isso por meio de políticas públicas. Por isso, a falta das políticas públicas faz com que a gente discuta tantas potencialidades, mas no final das contas, o que vai solucionar é a implementação de políticas públicas. E tem como a solução, tem já modelos, né? Pode-se copiar, adaptar para a realidade local, mas tem modelos que podem ser reproduzidos, né? Que já deram certo. Então, eu acho que esse é o caminho que tem que haver aí no Ceará, em Fortaleza, reproduzir modelos. E a solução está na gestão pública. Está na gestão pública de Fortaleza. Que bom que estava a Roberta aí, representando a Setur, que bom que estava alguém mais também da gestão pública, ou seja, é isso, a solução está na gestão pública. Como que chamar? Como, Joana? Porque a Andréia Vasconcelos, que é representante exatamente. do escritório do MINC, ela gostaria, inclusive, mas aí, nacional, exatamente. de fazer uma pergunta. Muito, muito bom, enfim, então é isso, ou seja, eu acho que eu estou na gestão pública há 10 anos, né? Então, acredito muito na gestão pública e o setor tem total força de pressionar a gestão pública. E aqui tem um debate muito rico, eu vejo, sei lá, o último debate que eu participei faz um tempo, avançou-se muito agora nas discussões, como já está mais aprofundado, né? E como vocês já trouxeram soluções aí nas falas de vocês. Ótimo, Daniel. A Andréia gostaria de fazer uma colocação. Então, vamos lá. Se não for assim, não é legal, né, gente? 3 pontos bem breves. O colega começou a falar ali de comunicação, de educação, de formação, né? E aí eu venho percebendo que a gente está fazendo um diálogo muito importante no Ministério da Cultura, nesse pensamento de dialogar de forma mais profunda com o MEC, né? A gente está realizando, o secretário Fabiano está realizando um evento nacional, um seminário nacional, tem o programa das escolas de tempo integral, e a gente vem ouvindo muita coisa, né, dos municípios com relação a esse programa. Então, eu acho que é o momento da gente fazer esse diálogo para dentro das escolas, né? Essa formação de audiovisual, do campo das artes, essas ações. E aí tem uma longa discussão para ser feita também com relação às certificações do setor, do campo cultural. A gente ainda está muito espelhado nos parâmetros curriculares do Ministério da Educação. Nós precisamos ter os nossos parâmetros, né? A gente tem muitas formações, e aí não só isso não é restrito ao setor do audiovisual, mas a gente tem muitas formações e a gente tem ainda essa limitação dos nossos processos formativos, porque nós temos essa dificuldade da certificação do setor. Então, assim, eu acho que a gente precisa avançar nessa discussão da formação de forma mais profunda e a gente poder deixar realmente parâmetros que sejam parâmetros da cultura, das artes, né? A dança forma profissionais, professores há muito tempo, o setor do audiovisual também, né? O circo também. Nós temos uma escola com 45 anos de existência que há poucos anos conseguiu uma certificação porque fez uma parceria com o Instituto Federal, que é a ENCLO, né? Escola Nacional de Circo.
Então, assim, eu acho que a gente precisa avançar com relação a isso. A outra coisa, eu volto a falar. Toquei nesse ponto na minha fala, e eu acho que a gente precisa de uma grande reestruturação das políticas municipais mesmo. E aí, se a gente tem dificuldade de fechar a rua, vamos voltar para o fechamento da rua, porque a gente tem uma política voltada para fomento, mas a gente não tem uma política estruturada de audiovisual, que entenda as demandas e as necessidades. A partir do momento que a gente tem, aí eu vou fazer aqui um comparativo com a política de patrimônio, né? Às vezes, o gestão municipal tem ali um espaço para fazer que precisa ser preservado, mas ele não tem a legislação municipal, ele não tem o caminho da preservação. E, muitas vezes, ele não tem a educação patrimonial, onde faz com que a sociedade, a comunidade decida o que é importante para ela preservar e não seja uma preservação colonizada, né? Uma preservação que seja uma indicação do poder público. Então, quando a gente está falando, a gente está fazendo essa grande discussão de um processo de redemocratização, o processo de formação, ele é importante de diversas formas, inclusive para dar poder à sociedade, como Lucas estava colocando, né? Que é um trabalho também que precisa ser feito, que a gente pode ali ter cidades que sejam amigas do setor audiovisual, que entendam a importância, que se beneficiem com esses arranjos produtivos, mas o processo de formação e de diálogo com a política pública, de você ter uma política pública que dê total estrutura para que esse diálogo aconteça, né? Então, o diálogo precisa ser feito nessas duas vias, na realidade, né? E aí, de forma mais encaminhativa, né? Tentando aqui tirar um encaminhamento, porque eu sou socióloga de formação, eu gosto da reflexão, do pensamento, dos dados, da pesquisa, mas eu gosto também, mas sou produtora por escolha. Então, eu gosto das ações práticas, né? Então, eu acho assim, o escritório ele tem esse papel de articulação. Então, estava ali já conversando com o George, adoro ouvir quando ele fala dos dados, quando ele traz essas informações, porque vai ajudando a gente, inclusive, a dialogar com outros setores do campo cultural e dizer assim, olha para o audiovisual assim também nessa estruturação, vamos ver o que a gente pode aqui, vamos organizar essa cadeia produtiva, vamos olhar, né? Enfim, eu acho que o audiovisual, inclusive, ele dá traz esse exemplo positivo para o setor nesse sentido de estruturação e de organização. Mas estava conversando ali com o George, falando exatamente disso, de propor aqui um diálogo, já sair daqui com o encaminhamento do diálogo, para a gente ouvir os representantes, trazer o fórum, né, a CEAVI, a gente fazer uma conversa e ver aonde é que esse diálogo ainda não chegou, né? Se a gente pode tentar ali trazer uma pessoa da SAB para se somar nesse momento, a esse momento que nós estamos vivendo hoje. Porque eu acho que tem tudo isso, assim, a gente vem de um acúmulo de lutas, né? A gente vem tentando, e aí eu digo nós, porque somos todos que estão aqui, os que estão acompanhando, num processo de luta para trazer dignidade, tranquilidade talvez seja uma palavra muito pesada para nós, mas trazer dignidade ao setor cultural, né? Trazer estabelecer realmente alguns marcos que eles fiquem e atravessem, né, as gestões. A gente quer, como estava sendo colocado, assim, a gente quer uma política de Estado, né? E para isso vamos começar desse lugar. Quem não foi sensibilizado ainda pelo processo, vamos sair daqui com essa reunião agendada, né? Para que a gente possa continuar. Dessensibilizado durante 4 anos. Pronto. Da população, né? A gente está reconstruindo, né? Pessoal, eu então quero é isso. muito agradecer a participação de Andréa, foi genial a participação de todos vocês, meus queridos amigos que estão aí online também. A gente vai precisar dar prosseguimento agora, porque a gente tem uma homenagem muito importante para fazer ao nosso companheiro Doug de Paula, que está presente aqui entre nós, com certeza, porque toda essa construção também é dele, né? Então, quero agradecer aqui mais uma vez Daniel Celli, Eduardo Bergaria, Lucas Vaz, todos vocês. Muito obrigada, viu? Pela disponibilidade, pela paciência, pelo tempo. Gratidão por essa construção. Vocês são incríveis. Obrigada, pessoal. Boa noite.